A minha esposa achava que a sua partida seria o fim do mundo para mim. Ela estava na sala de estar com as malas, pronta para fazer um discurso sobre como eu era chato demais para sua nova vida agitada. Ela não sabia uma coisa: eu sou analista de riscos. Eu descobri a traição dela 2 meses antes, simplesmente olhando para os nossos extratos bancários. Quando ela bateu a porta, eu não chorei. Abri uma tabela no Excel e percebi que aquele tinha sido o dia mais lucrativo da minha vida. Mas ela ainda não sabia que o seu plano perfeito tinha uma falha fatal. A minha esposa, a Sofia, saiu de casa numa quarta-feira à noite, em meados de setembro. Sinceramente, aquela foi a melhor decisão financeira que qualquer um de nós tomou na última década. Ela estava parada no meio da sala do nosso apartamento arrendado na Lapa, em Lisboa. 2 malas de marca já estavam feitas ao lado da porta e a maquilhagem dela estava impecável, como se estivesse prestes a entrar numa sessão fotográfica para uma revista de moda, e não a destruir o nosso casamento de 4 anos. Eu tinha acabado de chegar do meu escritório na Avenida da República, onde trabalho como analista sênior de riscos numa grande seguradora. Pousei a minha pasta no móvel da entrada e soube imediatamente o que estava a acontecer. O silêncio no apartamento era ensurdecedor. Normalmente, a televisão estaria ligada num volume alto ou ela estaria ao telemóvel com uma das amigas, a planear o próximo brunch dispendioso no Chiado. Mas naquela noite, havia apenas silêncio e a postura rígida dela. Ela começou o discurso com aquela voz falsamente calma que as pessoas usam quando ensaiaram algo difícil em frente ao espelho. Disse que precisava de falar comigo sobre algo importante. Eu não entrei em pânico. Não perguntei o que se passava. Apenas afrouxei a gravata, fui à cozinha beber um copo de água e voltei para me sentar no sofá, olhando para ela com uma tranquilidade que a desarmou completamente. Quando ela finalmente admitiu que estava a planear aquilo há uma semana, eu corrigi-a mentalmente. Pelos meus cálculos, ela estava a planear isto há pelo menos 2 meses, mas apenas emocionalmente. A logística física tinha começado há 7 dias. Ela lançou-se numa diatribe sobre sentir-se presa na nossa rotina, precisar de emoção, de aventura. Acusou-me de ser demasiado seguro, demasiado previsível, como se a estabilidade fosse um defeito de caráter imperdoável. Disse que eu calculava tudo, que verificava sempre os preços antes de irmos a qualquer lugar, que eu não sabia viver o momento. Foi então que ela mencionou o T. Não precisei de perguntar. Ela admitiu que tinha conhecido alguém que a fazia sentir viva, um empreendedor que arriscava, que tinha sonhos. Segundo ela, eles não tinham feito nada físico, apenas conversavam e conectavam-se emocionalmente. Eu quase ri dessa distinção técnica. Para mim, a traição emocional era um investimento de alto risco com retorno negativo garantido. Levantei-me e fui buscar o meu computador portátil. Coloquei-o na mesa de jantar e abri o ficheiro que tinha estado a atualizar religiosamente durante o último ano. Era uma folha de cálculo detalhada, com as nossas despesas mensais codificadas por cores. O vermelho, que representava os gastos dela, dominava o ecrã como um incêndio florestal. Ela aproximou-se, confusa, perguntando o que era aquilo. Eu expliquei calmamente que aquela era nossa realidade financeira. Mostrei-lhe os números. 120 euros mensais em aulas de pilates num estúdio de luxo no Príncipe Real, onde ela ia apenas 2 vezes por mês. 400 euros em jantares e brunches com amigas. 1.200 euros em média por mês em terapia de compras, roupas e decoração que usávamos uma vez e depois doávamos. O rosto dela ficou vermelho de raiva. Acusou-me de controlar a vida dela. Eu corrigi-a novamente. Eu não controlava a vida dela, eu orçamentava a nossa sobrevivência. Mostrei-lhe a projeção que tinha feito 5 minutos depois de ver as malas na porta. Sem os gastos discricionários dela, eu teria um excedente mensal de 2.200 euros. Num ano, isso representava 26.400 euros de poupança líquida. O meu bônus anual deixaria de ser usado para cobrir os cartões de crédito dela e passaria a ser investido. Ela ficou estupefacta. Disse que eu era frio por ter feito uma folha de cálculo sobre o nosso divórcio. Eu fechei o computador e olhei-a nos olhos. Expliquei que aquela folha de cálculo existia há meses,
Porque eu sou um analista de risco e tinha notado um padrão de gastos errático que indicava insatisfação emocional. O cálculo do divórcio foi apenas uma nova aba que adicionei em 3 minutos. Informei a Ad que iria ligar ao senhorio naquela mesma noite para rescindir o contrato de arrendamento. Iria pagar a multa de 1.800 euros sem hesitar, porque recuperaria esse valor em menos de 3 semanas sem ela gastar o meu ordenado. Ela esperava que eu lutasse por nós. Esperava uma cena dramática, lágrimas, promessas de mudança. Mas eu não luto por investimentos falhados. Disse-lhe que ela era livre de ir ter com o tal empreendedor de sucesso que, segundo a minha rápida pesquisa online enquanto ela falava, não tinha nenhuma empresa registrada em Portugal. Ela pegou nas malas, furiosa pela minha falta de emoção, e disse que eu iria arrepender-me de ser tão calculista quando estivesse sozinho. Antes de sair, lançou a última farpa, dizendo que me amou até alguém mais interessante aparecer. Eu respondi que amor condicionado a entretenimento constante não é amor, é gestão de tédio. Assim que a porta se fechou e ouvi o elevador descer, o apartamento não ficou vazio. Ficou leve. Senti como se um peso de toneladas tivesse saído do meu peito. A minha primeira ação como um homem solteiro não foi beber para esquecer. Foi abrir o computador e procurar um novo apartamento, mais moderno, mais barato e, acima de tudo, apenas 1.000. O que a Sofia não sabia é que eu já tinha visto o extrato bancário dela daquele dia. Ela tinha levantado metade da nossa conta poupança conjunta horas antes. Ela achava que estava a fugir para a liberdade, mas a minha folha de cálculo previa um desfecho muito diferente para a aventura dela. E os meus modelos de risco raramente falham. Na manhã seguinte, quinta-feira, acordei com uma sensação estranha de leveza. Enviei um e-mail para o meu chefe às 7 da manhã informar que tiraria o dia por motivos pessoais e ele respondeu de imediato, desejando-me força. Eu tinha uma reunião marcada às 9 horas com um escritório de advogados na Avenida da Liberdade. Tinha ligado para eles na noite anterior, minutos depois de a porta se fechar atrás da Sofia, e conseguiram encaixar-me na primeira hora da manhã. O escritório ficava num edifício imponente, com vista para as copas das árvores da avenida. A recepcionista ofereceu-me uma garrafa de água importada que provavelmente custava mais do que o café diário que a Sofia comprava religiosamente. O advogado, um homem pragmático de cabelo grisalho impecável, ouviu a minha história sem esboçar muita reação. Quando lhe disse que queria o divórcio imediato e que a minha esposa tinha saído de casa para viver com outro homem no dia anterior, ele puxou um bloco de notas. Respondi às perguntas dele com a precisão de quem apresenta um relatório trimestral. 4 anos de casamento. 100 filhos. Sem propriedade partilhada, exceto mobília e 2 carros. Tínhamos uma conta poupança conjunta com 12.000 euros, que ela já tinha esvaziado pela metade, e fundos de reforma separados. Ele confirmou que, dado o curto tempo de casamento e ausência de filhos ou bens imobiliários complexos, o processo seria simples. O custo total seria de 2.400 euros. Passei o cheque no momento. A ironia não me escapou. Aquele divórcio custava menos do que a viagem de fim de semana a Paris que a Sofia tinha feito com as amigas na primavera passada, onde ficaram num hotel boutique e jantaram em restaurantes com estrelas Michelin. Às 2 da tarde, voltei ao escritório para assinar a papelada. O advogado submeteu tudo eletronicamente. O processo estava em andamento menos de 24 horas após ela ter saído. Na sexta-feira, dediquei o dia a encontrar uma nova casa. Visitei 5 apartamentos e encontrei o ideal no Parque das Nações. Era um T1 moderno, no 14º andar, com janelas do chão ao teto e vista para o Rio Tejo. O valor da renda era de 1.400 euros, substancialmente menos do que pagávamos pelo apartamento antigo na Lapa, e este edifício tinha ginásio, segurança 24 horas e um terraço comum. Assinei o contrato de arrendamento imediatamente, paguei o primeiro mês e a caução. A minha mudança ficou agendada para o dia 1 de outubro. No sábado, comecei a empacotar. Fiz um inventário detalhado para a divisão de bens e deixei o e-mail dela desbloqueado apenas para fins legais. Encomendei mobília nova para o novo apartamento, optando por um estilo minimalista e funcional, gastando menos de 3.000 euros no total. A matemática continuava a melhorar a meu favor.
100 e 600 euros mensais da Sofia em tratamentos estéticos, os 400 em brunches e os 1.200 em roupas, eu estava a olhar para uma poupança anual projetada de mais de 26 mil euros. Perder a minha esposa estava a tornar-se, literalmente, a decisão mais lucrativa da minha vida adulta. Quando os papéis do divórcio chegaram ao local de trabalho da Sofia na segunda-feira seguinte, ela assinou-os sem hesitação. O oficial de justiça relatou que ela parecia apressada, talvez ansiosa para cortar os laços e mergulhar totalmente na sua nova vida emocionante com o T. Ela não contestou nada, não pediu pensão, não lutou. Estava, presumivelmente, embriagada com a adrenalina da novidade. Bloqueei-a sistematicamente em todas as redes sociais e no telemóvel. Não por raiva, mas por praticidade. Eu não queria atualizações, explicações ou pedidos de desculpa. Queria silêncio. O dia 1 de outubro chegou e a mudança foi feita por profissionais. À noite, eu já estava instalado, a observar as luzes da Ponte Vasco da Gama refletirem no rio. A minha nova rotina estabeleceu-se rapidamente e era gloriosamente simples. Acordava às 6, bebia café da máquina em casa em vez de gastar 5 euros na rua, ia para o trabalho de metro, o que demorava 15 minutos em vez dos 40 minutos de trânsito que enfrentava antes. À noite, usava o ginásio do prédio e lia em silêncio. Não havia reality shows na televisão, não havia chamadas intermináveis para a sogra discutir dramas familiares, não havia tensão constante de ter de entreter alguém que se aborrecia com a paz. Num sábado de manhã, estava no ginásio do condomínio quando uma vizinha meteu conversa comigo. Apresentou-se como Clara. Trabalhava em tecnologia e tinha me visto a fazer as mudanças. A conversa fluiu de forma natural, sem esforço. Falamos sobre o bairro e as comodidades do prédio. Antes de se ir embora, ela mencionou casualmente que precisava de pendurar uns quadros, mas não tinha uma fita métrica. Ofereci-a-me emprestada e disse-lhe para passar lá em casa quando quisesse. Foi uma interação simples, funcional e amigável, o oposto absoluto das interações carregadas de subtexto e exigências emocionais a que eu estava habituado. Alguns dias depois, o meu amigo Paulo ligou-me. Ele parecia hesitante. Disse-me que tinha visto a Sofia num bar no Cais do Sodré na noite anterior. Segundo ele, ela parecia diferente, e não num bom sentido. Estava acompanhada por um homem que correspondia à descrição do T, excessivamente aprumado, a falar alto sobre criptomoedas e a pagar rodadas de bebidas para estranhos, com uma atitude de quem tenta desesperadamente impressionar. O Paulo comentou que a Sofia parecia cansada, estressada, e que estava a tentar acompanhar o ritmo do namorado, rindo demasiado alto de piadas que não tinham graça. Aquela descrição confirmou o meu modelo de risco. A Sofia tinha trocado a segurança financeira e um parceiro dedicado por um homem que queimava capital social e financeiro para manter as aparências. Ela estava a gastar as suas poupanças para financiar o estilo de vida de casal poderoso que tanto desejava, sem perceber que a liquidez estava a esgotar-se. Enquanto eu jantava um bife grelhado no meu apartamento silencioso e via o meu saldo bancário crescer pela primeira vez em anos, o meu telemóvel tocou. Era um número desconhecido. Deixei tocar até cair no voicemail. Segundos depois, recebi uma notificação de mensagem de voz. Apaguei sem ouvir. O padrão estava a cumprir-se com uma precisão matemática. A fase de lua de mel estava a acabar, a realidade financeira estava a bater à porta, e a Sofia estava a começar a perceber que a liberdade tem um custo de manutenção muito mais elevado do que ela tinha orçamentado. Mas eu já não era o gestor daquela conta. Eu estava ocupado a construir um novo portfólio, onde o único ativo em risco era o meu próprio coração, e desta vez, a due diligência seria implacável. No dia 14 de outubro, uma sexta-feira à tarde, recebi a notificação final do meu advogado. O divórcio tinha sido decretado pela Conservatória do Registro Civil de Lisboa às 15 horas e 47 minutos. 4 anos de casamento foram dissolvidos legalmente em apenas 30 dias. O custo total do processo foi inferior ao que a Sofia costumava gastar numa única escapadinha de fim de semana para fazer compras em Milão. Para celebrar, jantei sozinho no sala de corte, pedi um bife maturado e um copo de vinho tinto do Douro, e observei o movimento da cidade com uma sensação de satisfação silenciosa. Não houve drama,
apenas o encerramento eficiente de um contrato que já não servia os meus interesses. A semana seguinte trouxe a volatilidade que eu tinha previsto nos meus modelos de risco. Começou na segunda-feira, com 3 chamadas de números desconhecidos que ignorei. Na terça-feira, recebi um e-mail da Sofia com um assunto vago a pedir para falar. O corpo da mensagem começava com uma admissão de culpa genérica e um pedido desesperado de atenção. Marquei o e-mail como spam e eliminei-o sem ler o resto. Eu sabia o que aquilo significava, a liquidez emocional dela estava a esgotar-se e ela procurava um refinanciamento que eu não estava disposto a conceder. Na quarta-feira, a situação escalou de digital para física. Ao chegar ao meu prédio no Parque das Nações por volta das 18 horas, deparei-me com a Sofia sentada num dos sofás de design da recepção. Ela tinha conseguido passar pela segurança inicial, provavelmente apelando à simpatia do porteiro da tarde, o Sr. Antônio. A imagem que ela projetava era drasticamente diferente da mulher impecável que tinha saído de casa com 2 malas de luxo um mês antes. O contraste era chocante. O cabelo não via um cabeleireiro há semanas, a maquilhagem era mínima e mal aplicada para disfarçar as olheiras profundas, e as roupas eram genéricas, peças de fast fashion que ela antigamente desprezaria. Ela tinha perdido peso, mas não de forma saudável, era o emagrecimento causado pelo estresse agudo e pela ansiedade financeira. Quando me viu entrar, ela levantou-se num salto. Considerei dar meia volta, mas decidi resolver a situação como resolveria um erro de contabilidade, diretamente e sem emoção. Aproximei-me, mantendo uma distância de segurança. Ela começou a falar atropeladamente, a voz trêmula e carregada de pânico. Em poucos minutos, confirmou a minha hipótese inicial com uma precisão assustadora. O tal empreendedor visionário que a fazia sentir viva, tinha desaparecido. E não tinha ido sozinho. Tinha levado todas as poupanças dela, o dinheiro que ela tinha pedido emprestado aos pais em Aveiro e, pior ainda, tinha esgotado os limites dos cartões de crédito que ela, num ato de estupidez financeira incompreensível, lhe tinha disponibilizado para um suposto investimento urgente. Ela explicou, entre soluços contidos, que o negócio dele era uma fraude. As redes sociais dele tinham sido apagadas, o telemóvel estava desligado e o apartamento de luxo onde ele dizia viver era, na verdade, um alojamento local alugado por apenas 2 meses. Ela estava na bancarrota técnica. Não tinha dinheiro para pagar a renda de um quarto, quanto mais para manter o estilo de vida anterior. A polícia tinha lhe dito que, como ela tinha entregado o dinheiro voluntariamente, a situação era complexa e dificilmente recuperaria os fundos a curto prazo. Ela olhou para mim com a expectativa de que o meu papel de marido seguro fosse vitalício, mesmo após a rescisão do contrato. Pediu ajuda. Não pediu para voltarmos, talvez por ver a frieza no meu olhar, mas pediu um empréstimo, um lugar para ficar, qualquer tipo de resgate. Apelou aos 4 anos de história partilhada, dizendo que isso tinha de valer alguma coisa. Mentalmente, respondi-lhe que esses 4 anos valeram exatamente até o momento em que ela me chamou aborrecido e me trocou por uma ilusão. A minha resposta verbal foi sucinta e cortante. Informei-a de que ela tinha feito escolhas adultas baseadas na procura de emoção e risco. O que ela estava a viver agora era a consequência direta dessa volatilidade. Ela tinha apostado tudo num ativo tóxico e o mercado tinha colapsado. Eu recusei qualquer ajuda financeira ou logística. Expliquei-lhe que manter a fronteira que ela própria tinha desenhado era minha única obrigação. Ela escolheu sair, isso significava que eu já não era sua rede de segurança. Quando ela começou a chorar mais alto, atraindo os olhares de quem passava, fiz um sinal discreto ao segurança. Disse-lhe que, se ela voltasse a aparecer ali, eu solicitaria uma ordem de restrição por assédio. Aconselhei-a, com um pragmatismo que a deixou em choque, a voltar a usar o nome de solteiro o mais rápido possível, pois seria mais fácil para tentar limpar o histórico de crédito no futuro. Deixei-a no átrio, a ver o seu passado estável entrar no elevador de vidro e subir para um apartamento onde ela nunca entraria. Subi para o 14º andar e, ao fechar a porta de casa, senti apenas a confirmação dos meus dados. Não havia alegria na desgraça dela, apenas a validação de que a segurança e o planeamento a longo prazo vencem sempre a impulsividade a curto prazo. Preparei um chá e sentei-me no terraço.
Pouco depois, recebi uma mensagem da Clara a confirmar o nosso jantar para a noite seguinte. A Clara, que tinha acabado de ser promovida a programadora sênior e que falava com entusiasmo sobre os seus planos de comprar casa própria no próximo ano. A diferença entre as duas mulheres não podia ser maior. Enquanto a Sofia procurava fogos de artifício e acabou queimada, a Clara procurava uma fogueira constante para aquecer a vida. Naquela noite, dormi profundamente. A Sofia tinha querido uma vida de filme, cheia de reviravoltas. Eu tinha lhe dado exatamente isso. O plot twist em que o protagonista chato segue em frente e próspera, enquanto a personagem que procurava atalhos descobre que o caminho mais rápido para o topo é muitas vezes um precipício. Mas o que eu não sabia, enquanto adormecia, era que a queda da Sofia ainda não tinha atingido o fundo e que o esquema do T era muito mais vasto do que uma simples fraude amorosa, algo que traria a polícia judiciária à minha porta muito em breve. A calmaria durou exatamente 2 semanas. No início de novembro, enquanto eu analisava relatórios de sinistralidade no meu escritório com vista para o campo pequeno, o meu telemóvel tocou. Era um número fixo, não identificado. Atendi com a minha habitual cortesia profissional. Do outro lado, não era a Sofia, nem um cobrador de dívidas, mas sim a inspetora Saraiva, da Polícia Judiciária. A minha ex-esposa tinha mencionado meu nome num depoimento formal e a inspetora precisava de confirmar a cronologia de certos eventos financeiros. Não senti pânico, apenas o alerta clínico de quem deteta uma anomalia nos dados. Concordei em comparecer na sede da PJ, na Rua Gomes Freire, na tarde seguinte. Preparei-me para aquela reunião como me preparo para uma auditoria fiscal. Imprimi os extratos bancários da nossa conta conjunta antes e depois da separação, o registro da transferência de metade do saldo que ela fez no dia em que saiu, e a cópia da sentença de divórcio. Eu não ia lá para defender a Sofia, ia lá para garantir que a minha responsabilidade fiscal e legal estava blindada contra a implosão da vida dela. A sede da judiciária tinha aquele ambiente pesado e burocrático, onde a esperança costuma morrer soterrada em papelada. A inspetora Saraiva recebeu-me num gabinete pequeno e funcional. Era uma mulher de poucas palavras, com olhos cansados de quem já viu demasiada estupidez humana. Quando coloquei o meu dossiê organizado sobre a mesa, ela ergueu uma sobrancelha, surpreendida. Disse-me que, normalmente, os ex-maridos chegavam ali furiosos ou confusos, nunca com folhas de cálculo indexadas. Durante a hora seguinte, o quadro completo revelou-se e era muito pior do que eu tinha calculado. O T, cujo nome verdadeiro era, na verdade, Nuno, e que tinha um cadastro por burla qualificada desde 2015, não era apenas um namorado mau. Ele era um predador em série profissional. A Sofia não era um caso isolado, era uma de 7 vítimas confirmadas nos últimos 6 meses, espalhadas entre Lisboa, Porto e Algarve. O modus operandi era sempre o mesmo: identificar mulheres vulneráveis emocionalmente, com acesso a algum crédito, vender-lhes um sonho de aventura e empreendedorismo, e depois limpar-lhes as contas sob o pretexto de investimentos de alto retorno ou emergências empresariais. A inspetora explicou que o T usava o dinheiro de uma vítima para impressionar a seguinte, num esquema em pirâmide de romance fraudulento. Os jantares caros e os hotéis onde ele levou a Sofia nas primeiras semanas tinham sido financiados, muito provavelmente, por uma enfermeira do Porto que agora estava a viver com os pais. A Sofia, por sua vez, tinha financiado o início da sedução da próxima vítima, uma arquiteta de Faro. A ironia era brutal. A Sofia tinha deixado a minha segurança aborrecida para se tornar financiadora involuntária de um esquema criminal. Respondi a todas as perguntas com precisão cirúrgica. Confirmei que nunca tinha conhecido o sujeito pessoalmente, detalhei as datas exatas da saída dela e provei, documentalmente, que as nossas finanças estavam legalmente separadas antes de ela contrair as dívidas massivas. A inspetora agradeceu a minha clareza. Disse-me que o meu testemunho seria fundamental para estabelecer a linha temporal dos crimes, mas garantiu-me que eu não seria implicado. Eu era, aos olhos da lei, apenas uma testemunha circunstancial e, aos meus olhos, alguém que se tinha desviado de uma bala de canhão por uma questão de dias. Saí do edifício da PJ e respirei o ar frio de novembro. Sentia-me estranhamente validado, mas também com uma pena distante, quase acadêmica, da Sofia. Ela procurava alguém perigoso e excitante. Tinha encontrado exatamente isso,
mas não leu as letras pequenas do contrato. O perigo real não é sexy, é destrutivo. Ela tinha trocado um homem que planeava a reforma por um homem que planeava a fuga. Nessa noite, encontrei-me com a Clara num bar de vinhos tranquilo em Alvalade. Ela tinha sido promovida a chefe de equipa e queria celebrar. Enquanto brindávamos com um vinho verde, olhei para ela. A Clara não precisava de mim para salvar, nem para financiar os seus sonhos. Ela era uma parceira igual. Contei-lhe, sem entrar em detalhes sórdidos, que tinha passado a tarde na polícia a dar um depoimento sobre o caso da minha ex-mulher. A reação da Clara foi de uma maturidade refrescante. Não fez perguntas coscovilheiras, não ficou com ciúmes, nem tentou dramatizar. Apenas segurou a minha mão e disse que ficava feliz por eu estar legalmente protegido e fora daquela confusão. Falamos sobre planos para o Natal. Ela sugeriu passarmos a consoada com a família dela no norte e depois alugarmos uma cabana na Serra da Estrela para a passagem de ano. Algo calmo, com lareira, livros e caminhadas. Nada de festas extravagantes, nada de fogo de artifício para impressionar as redes sociais. Apenas qualidade real. Sorri e aceitei imediatamente. A Sofia tinha me chamado de seguro como se fosse o pior insulto do dicionário. Naquele momento, ao olhar para Clara, percebi que de seguro era a base de tudo o que importava. A segurança permite construir. A aventura descontrolada apenas consome. Eu estava a construir um arranha-céus de estabilidade e felicidade, andar por andar. A Sofia tinha tentado construir um castelo em areias movediças e agora estava a afundar-se. 2 semanas depois, recebi um e-mail da inspetora Saraiva. Era curto e formal. Informava que, graças à colaboração das testemunhas e à análise das transações financeiras, o suspeito tinha sido detido na fronteira de Vilar Formoso, a tentar atravessar para a Espanha com um passaporte falso e o carro de outra vítima. O Ministério Público ia avançar com a acusação de burla qualificada e falsificação de documentos. A Sofia teria de testemunhar em tribunal, expor a sua ingenuidade e a sua ruína financeira perante um juiz e uma plateia. Fechei o e-mail e desliguei o computador. O capítulo da Sofia estava encerrado nos meus livros de contabilidade. Ela era agora um passivo abatido, uma nota de rodapé num relatório antigo. Levantei-me, fui até à cozinha onde a Clara estava a preparar um risoto, e abracei-a por trás. O cheiro da comida caseira e o calor do apartamento eram a única realidade que me interessava. O risco tinha sido eliminado. O retorno do investimento na minha nova vida estava a superar todas as expectativas. E o melhor de tudo? Era uma vida maravilhosamente, perfeitamente, previsível. O mês de fevereiro chegou a Lisboa com dias cinzentos e ventosos, mas o clima dentro do meu apartamento no Parque das Nações nunca tinha estado tão ameno. A meio do mês, recebi o e-mail final da inspetora Saraiva. O tribunal tinha sido rápido, dada a quantidade esmagadora de provas e testemunhos. O T, ou Nuno, tinha se declarado culpado de múltiplas acusações de burla e falsificação em troca de uma pena ligeiramente atenuada. Foi condenado a 6 anos de prisão efetiva e obrigado a pagar indenizações às vítimas, embora todos soubéssemos que aquele dinheiro já tinha sido gasto em fatos de marca e jantares de luxo para manter a farsa. A probabilidade de a Sofia recuperar um único cêntimo era estatisticamente nula. Encaminhei o e-mail para o endereço antigo da Sofia com apenas 2 letras no corpo da mensagem, FYI. Para a vossa informação. Sem saudações, sem perguntas sobre como ela estava, sem desejos de melhoras. Aquele e-mail não era uma abertura de diálogo, era o carimbo final num processo arquivado. Não senti prazer na condenação dela à irrelevância financeira, mas senti o alívio profundo de saber que o capítulo estava legalmente encerrado. 3 dias depois, encontrei uma carta física na minha caixa de correio. O envelope era simples, sem remetente, mas reconheci a caligrafia imediatamente, embora parecesse mais trêmula do que me lembrava. O carimbo dos correios indicava que vinha de Aveiro. A Sofia tinha voltado para a casa dos pais, a única rede de segurança que lhe restava depois de ter queimado a que construímos juntos. Levei a carta para cima, coloquei-a sobre a ilha da cozinha e preparei um café antes de abrir. A minha pulsação não alterou. A curiosidade era meramente analítica.
A carta não era um pedido de dinheiro, nem uma tentativa de reatar. Era, surpreendentemente, um relatório de danos e uma confissão de erro. Ela escreveu que estava a fazer terapia e a trabalhar na loja de roupa da mãe para começar a pagar as dívidas. Contou-me que as palavras que eu lhe disse na noite em que ela saiu, sobre o amor condicional ser apenas gestão de tédio, ecoavam na cabeça dela todos os dias. Ela admitiu que a minha previsão sobre o arrependimento foi assustadoramente precisa. Num parágrafo que li 2 vezes, ela escreveu: "Quando te chamei aborrecido e demasiado seguro, achei que te estava a insultar. Agora percebo que estava a descrever a única coisa que realmente importa, paz. Eu troquei a paz pelo caos porque não sabia a diferença entre estar viva e estar em perigo. Tu merecias melhor e espero que tenhas encontrado alguém que entenda que a segurança não é falta de amor, é a prova dele." Dobrei a carta e guardei-a numa gaveta do escritório onde mantenho documentos antigos, junto a garantias de eletrodomésticos que já não uso. Não respondi. Não havia nada para dizer. A validação que aquelas palavras traziam era silenciosa. A Sofia tinha aprendido o valor da estabilidade da forma mais cara possível, perdendo-a. Eu não precisava de lhe dizer, eu avisei. A vida já lhe tinha dito isso com um megafone. Naquela noite, a Clara veio jantar. Estávamos a celebrar 6 meses de namoro. Enquanto ela cortava legumes para o estofado, começamos a falar sobre o futuro. Não sobre viagens impulsivas ou sonhos vagos, mas sobre planos concretos. Falamos sobre taxas de juro, sobre a possibilidade de comprar um terreno nos arredores de Sintra daqui a 2 anos, sobre fundir alguns investimentos. A conversa era pragmática, detalhada e, para qualquer observador externo, incrivelmente aborrecida. Mas para mim, era a música mais doce do mundo. Olhei para a Clara e vi o oposto do que via na Sofia. A Sofia via o meu planeamento como uma jaula, a Clara via-o como um alicerce. A Sofia queria ser a estrela de um filme dramático, a Clara queria ser a parceira numa construção sólida. Naquele momento, percebi a ironia final de toda esta história. A Sofia tinha saído à procura de emoção e encontrou ruína. Eu tinha ficado quieto, focado nos meus cálculos e na minha integridade, e tinha encontrado a maior aventura de todas, uma vida partilhada com alguém que valoriza a construção mente segura. O meu saldo bancário tinha crescido 30% desde o divórcio. A minha saúde mental estava impecável. Tinha uma mulher incrível ao meu lado que achava que a minha capacidade de prever riscos era sexy. A verdadeira vingança não foi ver a Sofia falhar. A verdadeira vingança foi perceber que a falha dela não teve qualquer impacto no meu sucesso. Eu não ganhei porque ela perdeu, eu ganhei porque continuei a fazer as contas certas, independentemente das variáveis externas. Apaguei as luzes da sala e ficamos apenas com a luz da cidade a entrar pelas janelas panorâmicas. Abracei a Clara no sofá. 3 meses antes, eu era o marido demasiado seguro que foi descartado como um acessório fora de moda. Hoje, sou o homem que percebeu que seguro é o maior elogio que se pode receber. Porque no mercado volátil das relações humanas, a segurança é a única moeda que nunca desvaloriza. E eu sou, finalmente, o acionista maioritário da minha própria felicidade.